Olá, turminha, beleza? Eu sou o professor Anderson Moreira de Biologia e hoje vamos começar o nosso curso de Biologia do Projeto Ingressar. Essa é a nossa primeira aula que vamos falar sobre características dos seres vivos e já vou dizer a vocês que essa é uma aula muito importante porque tem alguns termos que vão aparecer ao longo de todo o curso. Então não deixa dúvida nessa aula, se alguma coisa não entendeu, volta uma vez, duas, três, mas não deixa passar, tá bom? Vamos começar? Comecei. As características dos seres vivos. Bom, eu sou o seu professor de biologia, mas não vou começar como normalmente começa, né? Bio, vida, logia, estudo, né? Biologia, o estudo da vida. Não. Vamos estudar num nível de complexidade um pouco maior, né? Até porque nós não sabemos com clareza, né, o que é um ser vivo. Veja, eu estudo biologia há mais de 20 anos, e o objeto da biologia, que é a vida, não tem uma definição clara. Lá no ensino fundamental, quando a professora lhe perguntou, né, o seu professor, o que é um ser vivo, você respondeu, um ser vivo é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. E aí o professor lhe deu um certo, né? Acertou, nasce, cresce, se reproduz e morre, é um ser vivo. Mas nem sempre é assim. Pense numa estrela, por exemplo. Os cosmólogos nos ensinam que uma estrela sofre uma explosão chamada de supernova, ela nasce. Ela puxa tudo que está em volta, forma um grande centro de massa, então ela cresce, sofre novas supernovas, então uma estrela se reproduz. E algumas estrelas que estão no céu aí, que a gente vê, sequer existem mais. Mas a luz continua chegando até a gente. Então uma estrela nasce, cresce, se reproduz e morre. Ele é um ser vivo? Não. Se a gente pensar para um incêndio, é a mesma coisa. O incêndio começa, então ele nasce. Ele cresce, forma novos focos de incêndio, então ele se reproduz e apaga. O incêndio nasce, cresce, se reproduz e morre. A gente classifica ele como ser vivo? Não. Então veja, não é tão simples quanto parece. O vírus, por exemplo, é uma capa de proteína com DNA dentro, o RNA, um material genético. Fora da célula, o vírus não faz absolutamente nada. Quando ele está dentro da célula, parece que ganha um comportamento vivo. Então o vírus seria o quê? Uma coisa viva às vezes? Existe alguma coisa viva de vez em quando? Então não é fácil de responder. Mas para tentar separar o mundo vivo do não vivo, nós vamos estudar as características dos seres vivos, que não é uma lista perfeita. Não dá para enquadrar todos os seres vivos, né, nessa lista, mas vai contemplar a grande maioria dos seres vivos vão estar aqui dentro dessa listinha de características dos seres vivos. Vamos lá? A primeira é a complexidade química. Olha aí, os seres vivos são formados por moléculas orgânicas complexas. Na química, o professor vai separar aí, o seu professor de química, a química orgânica da inorgânica. Qual é a diferença? A inorgânica vai tratar de moléculas simples, água, alguns sais minerais, mas a orgânica vai trabalhar com moléculas carbonadas. O carbono é um elemento incomparável nessa propriedade de fazer ligações químicas. Ele faz até 4 ligações. Então o carbono forma moléculas complexas. E nós, seres vivos, somos formados por longas moléculas de cadeia carbônica. Por isso a gente faz parte aí da química orgânica, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo no mundo vivo. As plantas, por exemplo, conseguem pegar o gás carbônico que está aqui na atmosfera, o CO2, e fazer um açúcar. Então vamos aqui na figurinha, eu vou pegar aqui de baixo, cada extremidade desse desenho tem um carbono, que se liga com hidrogênio e oxigênio e faz um açúcar, faz uma glicose, faz um carboidrato. Veja, a vida pegou um carbono, está arrumando, fez uma glicose. Essa glicose pode se ligar com outras glicoses e dar origem, por exemplo, à celulose. O que é uma celulose? São várias moléculas de glicose ligadas, que a célula vegetal pode arrumar e produzir, por exemplo, uma microfibrila, que vai formar as fibras de celulose. Essa fibra aí que a sua mãe fala, menino, coma fibra, coma verdura, coma alface, fala, não quero não. Né? Essas fibras são muito importantes para o funcionamento saudável do intestino, tá bom? Então veja que a vida está arrumando as coisas, o que não é comum. Nós somos um tipo de matéria rara no universo. Você vai aprender com o seu professor de física a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que diz que todo o universo tende à desordem, mas a vida parece arrumar as coisas. Pense no seu quarto. É mais fácil o seu quarto estar arrumado ou desarrumado? Desarrumado.
porque é natural a lei da entropia, né? A desorganização é natural. O seu cadarço, por exemplo, do sapato, se ele estiver amarrado, você pode andar com ele e pode desamarrar. Normal? Normal. Porque ele estava num nível maior de organização e desorganizou. Agora imagine que seu cadarço do tênis, sei lá, tá desamarrado e ele amarrou sozinho. Isso é muito pouco provável que aconteça, tá? Então observe que a vida tem essa capacidade de arrumar as coisas no universo que tende à desordem. O Enem e demais vestibulares vão chamar essa propriedade de propriedades emergentes. São propriedades que surgem do mundo vivo, ok? Então, vai acompanhando comigo aí. Formei as fibras, essas fibras vegetais se arrumam e dão origem, por exemplo, à parede celular. Uma coisa que você poderia me perguntar é, então, professor, o ser vivo, ele contraria uma lei física? Não, não contraria. O seu quarto pode se arrumar, o cadastro pode se amarrar, desde que você ofereça energia a esse sistema. Nós somos estruturas organizadas. Mas essa ordem não se mantém de graça. O que a gente faz o tempo todo para manter essa organização? Come. A gente oferece energia ao sistema. Inclusive um conceito de morte, né, físico é a vitória da entropia sobre a ordem do sistema, ou seja, a vitória da desordem sobre a ordem. Tá? Então essa ordem é mantida porque nós damos energia a esse sistema. Então, continuando, as fibras se arrumaram, deram origem à parede celular, vegetal, e veja que a vida foi arrumando as coisas e as propriedades emergiram do mundo vivo. Primeira característica já foi, todo ser vivo é complexo, ok? A complexidade química é uma característica dos seres vivos. Quando eu falo em propriedade emergente, tenha clareza que as propriedades que vão surgindo em níveis posteriores são diferentes das anteriores. Rapidinho, só para você entender. A glicose, por exemplo, ela é fonte de energia, ela é doce, ela é solúvel em água, mas se eu arrumo as moléculas de glicose e faço uma celulose, ela já não é doce, a celulose para a gente não é fonte de energia, a celulose não é solúvel em água. Ué, professor, mas a celulose não é feita de glicose? É feita de glicose, mas a depender da arrumação, as propriedades que emergem são completamente diferentes. Legal? Dúvida? Espero que não, hein? Já passei para o próximo slide. Organização celular é a nossa segunda característica dos seres vivos. Tudo que temos certeza que está vivo é constituído de células. Ah, professor, e o vírus que o senhor falou no início? Calma, o vírus é a celular. A gente nem sabe se ele está vivo, então ele não entra na jogada. Mas tudo que temos certeza que está vivo é constituído de célula, tá bom? E aí, nesse exemplo, nós temos os dois modelos de célula, que é a célula sem núcleo. Esqueça esse montão de nome que está aí do lado, tá? Só quero que você preste atenção no material genético, que é o DNA, e veja que ele está espalhado no citoplasma, tá? O DNA dele está disperso no citoplasma. Então essa é uma célula procariótica. Pró, primitivo, cárion, quer dizer núcleo. Então essa célula antecede evolutivamente a célula cariótica. Ela não tem núcleo, tá bom? Então tá aqui a célula procariótica sem núcleo e ao lado uma célula vegetal com núcleo. Olha o núcleo aqui onde eu estou circulando, beleza? Essa é uma célula eucariótica. Eu quer dizer verdadeiro, cárion, núcleo. O material genético encontra-se guardado, olha o termo, encontra-se encerrado, encerrado é guardado dentro do núcleo, tá bom? Tá, uma coisa que vocês insistem em confundir ao longo de todo o curso de biologia. Procarioto, só bactérias, ok? Apenas as bactérias são procariotos. Com exceção das bactérias, todos os demais seres vivos são eucariotos. De novo, com exceção das bactérias, que são procariotos, todos os seres vivos do planeta são eucariotos. Ô, turma, me responda aí. Um fungo é eucarioto ou procarioto? Eucarioto, porque com exceção das bactérias, todos os seres vivos são eucariotos. Pegou aí? Uma ameba, que é um protozoário, é eucarioto ou procarioto? Eucarioto. Por quê, galera? Porque com exceção das bactérias, todos os seres vivos são eucariotos.
Só bactéria é procarioto. Uma arqueobactéria é eucarioto ou procarioto? Procarioto, porque uma arqueobactéria é uma bactéria. E uma cianobactéria é eucarioto ou procarioto? Procarioto, porque uma cianobactéria é uma bactéria. Beleza? Então grava isso aí. Com exceção das bactérias que são procariotos, todos os demais seres vivos deste planeta são eucariotos, tá? Não esquece isso. Já vou para a terceira característica dos seres vivos, que é o quê? A organização em níveis de organização. O mundo vivo se arruma em níveis hierárquicos de organização. Como eu coloquei aí, os organismos são organizados em níveis hierárquicos de complexidade. Vamos acompanhar e a gente precisa saber aí essa ordem. Eu vou pular aqui o átomo e as moléculas, porque na biologia a unidade morfofisiológica é a célula. Então eu tenho uma célula, essa célula se organiza em tecidos, esse tecido se organiza em órgãos. Vamos pegar o exemplo que está aqui. Eu tenho uma célula muscular, ela se organiza e faz um tecido. Né? O tecido, no caso aí, ele está utilizando o sistema cardiovascular. Então pode ser, por exemplo, os tecidos que revestem o coração. Você tem o pericárdio, o miocárdio, o endocárdio. Esse conjunto de tecidos vão dar origem a um órgão. Que órgão é esse? O coração. Esse conjunto de órgãos vão formar um sistema. Nesse meu exemplo, um sistema cardiovascular. Se fosse um tecido ósseo, formaria os ossos, que daria origem ao sistema esquelético. Né? Ou poderia dar o exemplo de uma célula nervosa, dando origem ao cérebro, que construiria o sistema nervoso. Ok? Esse conjunto de sistemas, né, vão formar um organismo. Quais sistemas, gente? Sistema nervoso, endócrino, respiratório, reprodutor, esquelético. Um conjunto de sistemas vão dar origem a um organismo. Ok? Até aqui a gente estuda na fisiologia, na anatomia. Daqui para frente, quem manda é a ecologia, tá? O organismo é a unidade fundamental da ecologia. Conjunto de organismos da mesma espécie vão formar uma população, conjunto de populações, né, de determinada região, coexistindo durante um tempo, vai dar origem a uma comunidade. Observe que ecossistema não é o conjunto de comunidade, mas é a comunidade que interage com o meio físico, o meio abiótico, ou seja, esse conjunto de populações interage com a luz, temperatura, pressão, salinidade e formam um ecossistema. Não confunda a comunidade biológica com comunidade de pessoas. A comunidade biológica é o conjunto de populações que tem ali, populações biológicas. Por exemplo, você pode ter aí no seu condomínio, né, ou no bairro que você mora, tem uma população de mosca, tem uma população de determinada planta, uma população de samambaia, pode ter no seu condomínio, pode ter uma população de capim, pode ter uma população de cachorro, uma população de gato. Então, esse conjunto de populações vai formar a comunidade biológica do seu condomínio ou do seu bairro, tá? Não confunda com comunidade de pessoas. Bom, a comunidade, como falei, né, interagindo com o meio físico, forma um ecossistema, e aí eu volto com a coisa dos conjuntos. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Preciso saber essa ordem? Precisa. Por quê? Cuidado, a gente brinca de conjunto até ecossistema. Quando chega na biosfera, para. Exemplo. Foi lá, átomos, moléculas, formei aqui uma célula. Conjunto de células formam tecidos. Conjunto de tecidos com alguma função específica formam um órgão, conjunto de órgãos, sistema, conjunto de sistema, organismo, conjunto de organismo, população, conjunto de população, tá aqui, comunidade, conjunto de comunidade, ecossistema, deixa eu botar aqui para marcar, conjunto, ó, eu falando errado, conjunto de comunidade, ó, a comunidade interagindo com o meio físico, ecossistema, e aí eu volto, o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera. Tá bom? Então eu vou aqui já fazer um trechinho de uma musiquinha para você decorar essa ordem, hein? É importante a gente saber essa ordem, porque perguntam isso pra gente na prova, tá? Então acompanha comigo aí, ó, no tom, hein? 1, 2, 3 e vai! Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, são os níveis de organização. Bora comigo de novo? Nós dois agora, hein? Vamos lá!
Um, dois, três e vai. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, são os níveis de organização. Tem que lembrar nessa ordem, hein? Beleza. Passei, hein? Esse é um dos tópicos mais importantes, ok? Esse é um tópico que fala de metabolismo e nutrição. O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem em um determinado organismo. Isso é o metabolismo. E o que é a nutrição? A nutrição é a forma com que esse organismo obtém o recurso, que pode ser uma forma autotrófica, quando ele mesmo faz o seu alimento, ou heterotrófica, quando ele precisa, ingerir aquela fonte de carbono para fazer as suas próprias biomoléculas. Aí a gente chama de heterotrófico, tá bom? Auto quer dizer de si próprio, trofia, nutrição. Hetero quer dizer diferente, trofia também nutrição. Mas vamos lá. Os seres vivos apresentam o metabolismo próprio e obtêm nutrientes da natureza. Isso é o metabolismo. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aí. Ó. A molécula A está formando uma molécula B e para isso está liberando energia. Nós dizemos aí que aconteceu uma reação de quebra. Por quê? Porque quando quebra, você precisa gravar isso, hein? Quando quebra, libera energia. Isso é o catabolismo, tá? Então o metabolismo, vamos aqui resumir o metabolismo. O metabolismo é esse conjunto de quebra e monta de coisa que o corpo faz. Aquilo que você comeu, o seu corpo está transformando em músculo, em cabelo, em pele, em unha. Tudo no seu corpo está sendo produzido. Isso veio da onde? Da comida. Então quando você come, você precisa quebrar primeiro a comida. Quebrou, isso é o catabolismo. O catabolismo, então, libera energia, tá? Isso é uma reação exotérmica, aqui de A para B, exo para fora. E a nossa molécula energética é o ATP. Observe, o ADP mais um fosfato formou um ATP. ADP, ATP. Então, adenosina difosfato formou uma molécula mais complexa. Então, do simples para o complexo, é uma reação de anabolismo. Veja, eu disse que o seu corpo quebra coisas, é o catabolismo, ao mesmo tempo que agora aqui a gente formou um ATP. Assim como a gente está fazendo músculo, agora está fazendo cabelo. Então isso é um anabolismo, ok? Você chegou na academia, eu quero emagrecer. O professor vai falar, vai catabolizar, vai correr na esteira, porque você vai quebrar o que você tem. Mas, eu quero ficar forte. Algumas pessoas, equivocadamente, falaremos sobre isso com mais detalhes à frente, tomam anabolizante para construir coisas, anabolizar. Então, nesse caso aqui, do ADP para o ATP, entrou energia, isso aqui é o anabolismo, formou ATP. Preciso de energia aqui para me comunicar com vocês. Da onde está vindo a energia que eu estou falando com vocês? Da quebra da molécula de ATP. O ATP, então, foi quebrado em ADP e liberou energia. Essa é uma reação exotérmica. Então, veja bem, do ATP para o ADP, foi do simples para o complexo ou do complexo para o simples? Eu tinha 3 fosfatos, agora eu tenho 2. Foi do complexo para o simples. Então é síntese ou degradação? Degradação, porque quebrou. Se é degradação, é anabolismo ou catabolismo? Catabolismo. Catabolismo absorve ou libera energia? Libera. A reação então é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Exo é para fora ou exergônica. Ok? A energia, então, foi utilizada, a energia da quebra do ATP, de D para C, aí como está mostrando na figurinha, foi utilizada para formar uma biomolécula. Você está formando cabelo agora, por exemplo, formando músculo, então você está precisando de energia para arrumar essas moléculas. Então a energia está entrando no sistema. Vamos lá? De D para C aqui, a energia está entrando, saindo, entrando. Então foi do simples para o complexo ou do complexo para o simples? Ora, do simples, por exemplo, os aminoácidos formando uma proteína. Então foi do simples para o complexo. Se foi do simples para o complexo, é anabolismo ou catabolismo? Anabolismo. Se é anabolismo, absorve e libera energia? Absorve energia. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica ou endergônica. Ok? Vamos lá. O que isso tem a ver com a biologia, professor? Só tudo. Olha aí a fotossíntese. A fotossíntese são 6 moléculas de gás carbônico ligadas a 12 moléculas de água, formando uma molécula de glicose, mas é uma molécula de 6 carbono,
formando água e liberando oxigênio para a atmosfera. Observe o que está acontecendo na fotossíntese. A planta pegou 6 moléculas de gás carbônico e fez uma de glicose. Ora, ela arrumou, ela pegou 6 e fez uma grande. Então foi na fotossíntese, teve uma reação que foi do simples para o complexo. Se foi do simples para o complexo, isso é síntese ou degradação? Síntese, porque síntese significa formação, anota essa aí. Em biologia, síntese é produção. Síntese de proteína, produção de proteína. Síntese de lipídio, produção de lipídio. Síntese. Tanto sim que o nome dessa reação é fotossíntese. Né? Se é uma reação de síntese, é anabolismo ou catabolismo? Anabolismo. Olha a luz entrando no sistema, olha a figurinha energia luminosa, ó, entrou, ok? Se entra, é uma reação endotérmica ou endergônica. Isso é a fotossíntese. Se alguém lhe pergunta o que é a fotossíntese, só pela equação dá para a gente tentar responder. O que é a fotossíntese? É a síntese, né? É a produção de glicose com liberação de oxigênio a partir de gás carbônico e água na presença da luz e da clorofila, que é o pigmento que capta a clorofila. Você ainda pode dizer que é uma reação de anabolismo, que é uma reação que absorve energia, é uma reação que forma moléculas complexas, ela é endotérmica. Tudo isso vai fazer você fazer uma resposta muito mais completa e talvez até impressionar o corretor e mostrar que você foi aluno do projeto Ingressar e que você mandou bem. Vamos nessa? Então, próximo tópico. Ah, mas uma coisinha que eu não posso esquecer. Se eu pegar essa equação do outro lado, ela vira respiração. O que é respiração? É oxidação da glicose, liberando água e gás carbônico. A diferença é que ao invés de entrar energia, a energia sai. Ok? Então vamos aí para a próxima característica dos seres vivos, é reação e movimento. Todo ser vivo é capaz de reagir aos estímulos do meio. Você pode chamar também de reatividade. Eu posso acender uma luz aqui nesse globo, como, né? Eu posso bater nele, ele não vai responder. Porque esse globo aqui, do jeito que ele está, né, um objeto, não é um ser vivo. Mas eu tenho aqui no slide um plateuminto, que é um verme muito simples, ele é pequenininho, né, uma planária de vida livre, mas ele já tem algumas estruturas fotossensíveis, que nós chamamos de ocelos. Se você acender uma luz perto dele, ele não gosta. Ele é fototático negativo, ele vai fugir da luz. Mesmo tendo um sistema nervoso muito primitivo, ele já responde a estímulos do meio. Aí você pode pensar, ah, professor, eu tenho uma planta em casa e eu boto a luz nela, ela não responde de jeito nenhum. Epa, epa, epa. Lê do engano. Esse foi um experimento realizado pelo Charles Darwin, você está vendo aí, que a planta está crescendo na direção do Sol. Então ele viu lá, ó, que a planta estava crescendo, deixa eu desarrumei aqui o cenário, estava crescendo em direção à janela, ele aí virou. Isso foi imediatamente? Claro que não, né? Mas com o tempo as plantas voltaram para onde estava o Sol. Então as plantas respondem sim a estímulos do meio, porque as plantas são seres vivos, né? Tem aquela mimosa pudica, a dormideira, né? Que você fica, dorme, e ela fecha as folhinhas. É um exemplo claro de que as plantas respondem ao estímulo do meio. As plantas também têm reatividade. Penúltimo tópico da aula de hoje, reprodução e hereditariedade. Todo ser vivo é capaz de gerar indivíduos semelhantes e de transmitir a informação genética para os descendentes. Você conhece 2 tipos de reprodução. Uma sem graça e outra com graça. A sem graça é a reprodução assexuada e a com graça é a reprodução sexuada. A sexuada não precisa de nada. Eu tenho como exemplo aí a cisparidade, né, ou divisão binária nas bactérias. Ela simplesmente duplica o material genético e dá origem a 2 bactérias, ok? Já na reprodução sexuada, não. Eu vou ter a formação de gametas. Então eu tenho aí o gameta masculino, que é o espermatozoide, o feminino, que é o óvulo, e vai dar origem aí a um zigoto e gerar um embrião que vai dar origem a uma criança. Temos que saber a diferença clara das duas. Reprodução assexuada é um processo simples ou complexo? Simples. Uma bactéria se reproduz em 20 minutos, em meia hora. No tempo dessa aula aqui já se reproduziam as bactérias. Né? De 20 em 20 minutos. É uma progressão geométrica. 2, 4, 8, 16 e ela vai dobrando a população. Logo, dá um grande número de descendentes ou pequeno? Grande número de descendentes.
Isso gasta muito ou pouca energia comparada com a sexuada? Pouca energia, né? Então veja, isso parece tudo muito bom. É um processo rápido, gera muito descendente, gasta pouca energia, mas os indivíduos são muito semelhantes geneticamente, ok? E qual a diferença da reprodução sexuada? Que na reprodução sexuada nós vamos ter a formação do gameta. A sexuada ela vai ser mais lenta, ela vai gerar um número de descendentes muito menor, né? Mas em contrapartida, o DNA do seu pai jamais será idêntico ao DNA da sua mãe. E aí há uma maior variabilidade genética. Se os indivíduos são variáveis geneticamente, o ambiente é mutável, as respostas às alterações do meio também serão mais variadas e isso vai favorecer a sobrevivência. Ok? Essa é a grande diferença e já foi questão do Enem, tá bom? E o último tópico é a evolução. A evolução não é só um assunto dentro da biologia, pessoal. A evolução é a própria biologia, né? É a transformação das espécies ao longo de várias gerações sob a ação da seleção natural. Eu vou dar um exemplo aqui de seleção em bactérias, mas você pode pensar para qualquer organismo, para qualquer ser vivo, tá bom? Então ele está botando ali uma bactéria que ele chamou de bactérias originais, eu vou jogar um antibiótico aqui para matar uma bactéria. Veja, a grande maioria das bactérias morreram porque eram sensíveis, mas se eu então em seguida se formou uma nova população. Se eu jogar o mesmo antibiótico nessas bactérias, elas vão morrer? Não, porque aquelas sensíveis já morreram. Então vamos supor que eu jogue agora um antibiótico B. O que acontece? Eu volto o gráfico aqui em cima. A grande maioria das bactérias morrem porque nunca tiveram contato com esse antibiótico B, mas ali naquela população, como os seres vivos são diferentes geneticamente, em sua maioria, eles deixam alguns descendentes e logo formarão uma nova colônia. Se eu jogar um antibiótico A e B, eles vão responder? Não, porque ali já tem linhagens resistentes. Isso pode acontecer centenas de milhares de gerações e chegar a um ponto no qual essa bactéria do final já é completamente diferente da linhagem inicial. Você pode já dizer que ali tem novas espécies. É uma explicação simples para a bactéria que você pode pensar para todo e qualquer ser vivo. Isso explica, por exemplo, como ocorre uma infecção hospitalar, porque as bactérias mais resistentes estão lá, porque sofrem esse crivo da seleção natural com bastante frequência. Isso explica também porque não podemos comprar mais antibióticos de maneira indiscriminada nas farmácias, porque se o tratamento não for correto, a gente não consegue ter aí se o tratamento não for seguido à risca, a gente pode produzir uma doença, né? Uma bactéria resistente que não responde a antibiótico nenhum. Vamos finalizar essa aula fazendo uma questão. Vamos ver se você está fera, hein, para a gente acabar ela. Em nosso planeta, o que distingue a matéria viva da não viva é a presença de elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que junto com outros formam subunidades orgânicas. Os seres vivos são formados a partir de níveis relativamente bem simples e específicos até os mais complexos e gerais. Numa ordem crescente de complexidade, estes níveis têm a seguinte sequência. Aí eu vou cantar para você de novo, ó. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, são os níveis de organização. Onde é que está essa ordem aí? Na letra D. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Muito obrigado pela sua atenção aí nessa primeira aula e vamos seguindo para frente. Vamos aí para a nossa segunda aula de biologia. Fica aqui com a gente e até a próxima.